mesmo, né? Gente, boa noite para todos. Nós já estamos aqui, todos os presentes, né? E hoje a Tânia, a Thelma e a Patrícia não puderam comparecer. E a gente vai dar entrada aqui, depois em seguida a Ana vai fazer a prece inicial para nós. Então vamos prosseguir todos com aquela boa vontade, com aquela perseverança, com aquela vontade de aprender para melhor servir. Então vamos pedir à espiritualidade amiga, né, que possa envolver os nossos estudos da noite, protegendo a todos, amparando a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e também aqueles que estão à distância, que nessa hora estão vinculados aqui aos nossos trabalhos da noite. Nós agradecemos a Deus a oportunidade, né, aqui da Casa Girassol, e pedimos que as vossas luzes e bênçãos possam estender em favor de toda a humanidade que se encontra em aflições, em momentos de transição planetária. Então a Ana, por gentileza, poderia fazer a prece para nós, Ana? Sim, com muito prazer. Vamos aproveitar esse momento tão grandioso, que é uma horinha do nosso dia que nós tiramos aqui para falar sobre a palavra de Deus, nosso Pai. Rogar a Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão mais velho, nossos amigos espirituais, nosso anjo de guarda, e todos aqueles que sempre nos acompanham, aos leitores da Casa Girassol, e todos que se encontram aqui para nos apoiar, para nos ajudar, para nos incluir. Agradecer a palestrante que está aqui no dia de hoje para falar para nós as palavras do Evangelho, palavras de amor, que possamos estar de coração aberto e mente aberta para o aprendizado. E posteriormente possamos ensinar, orientar e ajudar aqueles que nos procuram com esse aprendizado da semana. Que Deus nos abençoe, que o estudo de hoje seja fortuito e grandioso e que possamos sair agraciados de aprendizado, de mais um dia de contato e conexão com Jesus, nosso mestre maior. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, que assim seja. Bom, gente, então nós estamos estudando aqui, em pé, porque às vezes fica melhor, o livro Nosso Lar. Essa é uma obra de André Luiz, né, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, o nosso querido médium já desencarnado, né? Então, ele trouxe para nós uma gama de informações, né? Quase 500 livros, 400 e tantos livros. E essa série aqui, esse é o primeiro livro de uma série, né? É a série Nosso Lar, extremamente importante. Então, traz muitas informações acerca da realidade do mundo espiritual, ou seja, do plano espiritual. Porque, ora, nós estamos aqui encarnados, né? Passageiro, porque o mundo físico, os planetas físicos, eles são da irrealidade. E nós estamos indo a caminho dos mundos da realidade, que é o plano espiritual, que é onde tem a verdadeira pátria, de onde nós saímos e estamos encarnados no mundo físico para implementar a nossa evolução. Então, não viemos aqui a passeio. Como diz a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E os Espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, né? Então, nós estamos aqui encarnados com essa finalidade, com esse objetivo. E, para tanto, nós estamos aqui para progredir, para crescer e também para resgatar os nossos débitos do passado. Mas não só o resgate, nós estamos aqui principalmente para crescer, aproveitar as oportunidades. Então, nós queremos dizer inicialmente que nós vamos finalizar o capítulo 3º, que foi da oração coletiva, né? Quem já está acompanhando aí, é muito importante que faça uma leitura
anterior, né? Para poder acompanhar, para poder captar melhor as informações. Então, no capítulo 3 nós estudamos a oração coletiva, só que nós não finalizamos. E nós temos que finalizar. E o nosso tempo é muito breve, como diz a nossa irmã, 1 hora só. Então tem que ser bem aproveitado, né? Vamos pedir a Deus, os espíritos superiores, que possam nos orientar para que a gente possa ter uma didática tranquila e serena e que possa favorecer a todos, né? Então, no capítulo 3, a oração coletiva, e no capítulo 4, que vamos iniciar, o médico espiritual. Então, depois que o André Luiz, ele sai das zonas inferiores, né? Ele ficou anos e anos e anos, né? Quase 8 anos no umbral, não é isso? Ele é socorrido, depois que as energias dele já estavam absolutamente esgotadas, ele roga a Deus e ele então é socorrido pelo Clarencio, estão lembrados? E por 2 ajudantes do Clarencio, que ali mesmo, naquele local de sombras, de neblina, de nevoeiros, né? Colocou um lençol à guisa de maca e ele então foi encaminhado para a colônia Nosso Lar, que é o estudo do livro, tá certo? Então iniciam-se aqueles detalhes que o André Luiz vem contando para nós, só que eu quero lembrar a vocês uma coisa, que a morte é ilusão, né? Nós estamos aqui, todos que nascemos, vamos voltar ao mundo dos espíritos. Essa é a realidade. Então, todos nós aqui estamos de passagem, breve, e nós não sabemos o momento em que nós vamos ser convidados a retornar ao mundo dos espíritos. Então, é importante que a gente conheça essa realidade, é claro. Então, as informações da doutrina espírita, elas vão nos auxiliar, e muito. Então, hoje, nesse capítulo aqui, ele vai voltar a falar do suicídio inconsciente, do suicídio indireto, que o André Luiz foi chamado lá e acusado nas zonas inferiores por seres perversos que o acusavam de suicídio. E ele ficou sem entender porque ele não tinha consciência desse suicídio, ele não tinha conhecimento. E nós estamos aqui aprendendo, tendo conhecimentos para justamente nos alertar, né? Ele quer trazer para nós as informações, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso? Então, gente, a morte é uma ilusão, né? Quando nós estamos encarnados, nós temos uma trilogia, né? Que é o corpo, o que mais, gente? O corpo físico, né? Nós temos ligadas, o quê? Já falamos. Perispírito, que é o corpo é o envoltório do espírito. Não vou escrever tudo para não perder tempo. E nós temos o espírito. Não é isso? A trilogia aqui, ó. Aí quando chega o momento da desencarnação, que é o contrário da reencarnação, porque nós reencarnamos, foi gerado um corpo no ventre materno, e o espírito foi ligado com o seu perispírito nos momentos após a fecundação do óvulo. Esse fenômeno é conhecido como reencarnação. Nós reencarnamos dessa forma. E aí o nosso espírito foi ligado juntamente com esse perispírito, que é o corpo, o envoltório do espírito, ele vai ser ligado ali momentos após a fecundação, como diz a pergunta 344 do Livro dos Espíritos. Então fica aí as informações para vocês consultarem depois, ok? Então, na desencarnação ocorre o fenômeno contrário. O corpo físico perece, acaba, o corpo físico efetivamente morre. Mas o espírito, com o seu perispírito, volta ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, leia aqui para mim a pergunta 149,
do Livro dos Espíritos e a 150. Prestem atenção, gente, leia alto, pausadamente, para que as pessoas possam estudar. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Pergunta 149. Que sucede à alma no instante da morte? Que sucede à alma no instante da morte? Está perguntando. O que acontece com o espírito encarnado? A alma é um espírito encarnado. O que acontece com ele no instante da morte? Aí os espíritos vão responder. Volta a ser espírito. Volta a ser espírito. Então o corpo perece no instante da morte e a alma volta a ser espírito. Ou seja, volve Ao mundo dos espíritos, donde se apartara apartara momentaneamente. Então, no instante da morte, isso aqui é rompido. O perispírito é desligado do corpo físico. Nós somos ligados na encarnação e somos desligados na desencarnação. Só isso aí dá uma palestra, se a gente for estudar a desencarnação. Então, não vamos fixar nisso, porque o tema é outro. Então, o perispírito é desligado do corpo e o espírito, que é 23, olha aí, que é o princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente, na encarnação. Então, ele sai daqui, volta para lá com o seu perispírito. Então, cuidemos bem do nosso corpo, que a mensagem de hoje é essa. Porque o corpo é o seu instrumento de evolução. Se mata o corpo antes da hora, o que é isso? O que é matar o corpo antes da hora? Suicídio. Então, nós temos aqui na Terra, enquanto estamos encarnados, um tempo de existência. Nós temos um planejamento espiritual. Gabriel, é feito um planejamento para ele. A Cláudia tem um planejamento. A Jéssica tem um planejamento. A Ana, a Bia, eu, todos nós temos um plano de vida a ser vivenciado aqui, numa quantidade de fluido vital que foi depositado para nós, de um determinado tempo. Se você estraga o seu equipamento, se você, com os excessos, com todo tipo de perturbação exterior, estraga o corpo físico, o que acontece? Você parte antes da hora porque você queima o seu fluido vital, que te dá vitalidade. E aí o corpo perece. Você então desencarna antes da hora, chega no plano espiritual, vai para onde? Para as zonas inferiores. Agora, todo tipo de desgaste do corpo físico antes da hora significa suicídio? Não. Porque às vezes a pessoa tem um tipo de exercício, um tipo de trabalho rude. Isso aí está explicado nas outras obras de André Luiz. E com o tempo nós vamos verificar isso. Então cada caso é um caso. Porque às vezes a pessoa, na renúncia da família, ela tem um tipo de trabalho tão desgastante. Aí estraga o corpo antes da hora, não porque ela queira, não porque ela procurou, mas as necessidades da vida a levaram àquela situação. Então, isso não é o suicídio. Tá certo? Ficou claro? Então, a 150 vai dizer o seguinte, que é a pergunta que ele vai ler em seguida. A 150 quer dizer o seguinte: o espírito volta para o plano espiritual e o que permite a ele no plano espiritual? A individualidade. O que quer dizer individualidade, gente? Alguém quer falar? O que é individualidade? É, por exemplo, a Cláudia perdeu o corpo físico. Ela chega lá com o perispírito dela. O que vai identificar a Cláudia como Cláudia lá? O seu perispírito. É o que determina a individualidade nossa no mundo espiritual. Aí hoje nós vamos ver as propriedades desse perispírito e as funções dele, se der tempo. Porque só falar de perispírito tem umas 3 palestras.
para a gente ficar bem entendido do assunto. Mas a 150, fazendo favor. 150. Presta atenção. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? O Allan Kardec fez uma pergunta. Se a alma, após a morte, conserva a sua Individualidade. Os espíritos vão responder. Sim. Sim. Jamais a perde. Nunca perde a individualidade. Que seria ela se não a conservasse? Certo. Então, jamais a perde. E a morte, gente, ela é um retrato da vida, diz o Emmanuel. A nossa desencarnação, a nossa morte, significa o seguinte: o que nós fizemos na vida. Por isso que é importante as informações. Porque no conhecimento, você vai valorizar mais a sua encarnação. É isso que o André Luiz quer nos passar com esse livro. Ele perdeu as chances aqui e chegou complicado do lado de lá. Ele deu o seu depoimento pessoal de como que foi a sua passagem para o lado de lá. E hoje nós vamos verificar isso. Então, a morte é um retrato da vida, né? Ela significa o seguinte: nós vamos colher os frutos do lado de lá do que nós semeamos do lado de cá. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Então, é importante o conhecimento nosso para que nós possamos semear o bem, aproveitar as oportunidades para crescer, para progredir, para poder ajudar. E o que foi o que ele não fez aqui na Terra. Então, nós vamos ver que o médico espiritual, com toda a caridade, com toda a educação dos espíritos elevados, vai chegar no quarto de hospital onde ele estava, já socorrido, e vai informá-lo que ele foi um suicida. Está acusando ele? Não. Está informando, porque os espíritos superiores, que são muito generosos, eles não ofendem, eles não atacam, eles não acusam a ninguém, mas eles têm o dever de informar. Isso é importante. Então o médico hoje vai informar. Este é o nosso assunto de hoje. O que aconteceu com ele? Então é muito importante o estudo hoje, porque nós vamos estudar o perispírito com as suas propriedades. Eu não sei se aqui nesta casa vocês já estudaram os princípios fundamentais da doutrina espírita, que são os princípios básicos do espiritismo. Já estudaram? Já, gente? Não? Quantos anos tem esta casa? Uns 10 anos? Uns 11 anos. Uns 11 anos. Então, nós temos que estudar os princípios fundamentais. Fica aí o convite, tá? Pode me convidar que eu venho. Nós temos que conhecer os princípios fundamentais. Olha o nome aí, que são 15 princípios fundamentais. O perispírito é um deles? É. Umas 3 reuniões, para a gente conhecer isso aqui. Conhecer os centros vitais do perispírito, o centro coronário, o centro cerebral, o centro laríngeo, o centro cardíaco, o centro esplênico, o centro gástrico e o centro genésico. Tem que conhecer a vinculação desses centros vitais com o corpo físico, com as glândulas de secreção interna do corpo físico, a glândula pineal, a hipófise, aqui o laríngeo, o timo, né? O esplênico com o baço, a suprarrenal, os rins com o gástrico, as gônadas com o genésico. Então isso tudo é importante, porque conhecendo nós vamos saber cuidar melhor do nosso corpo físico. E por ressonância básica nós vamos respeitar o nosso perispírito, que é o corpo do espírito. O perispírito está sob o comando da mente. Tanto é que no mundo dos espíritos, o espírito toma a forma que ele queira. Está no livro dos espíritos. Ele toma a forma que ele queira, pela sua vontade. Porque o perispírito,
ele é de uma matéria semimaterial. Ele é intermediário. Quando ele está no corpo físico, ele tem as funções dele aqui, que é de levar sensações do corpo ao espírito e trazer impressões do espírito até o corpo. Mas isso tudo tem que ser estudado devagar. Para que muita informação de uma vez. Então, por isso a importância de estudarmos os princípios fundamentais do Espiritismo. Primeiro deles é Deus. O segundo, Jesus. O terceiro, Espírito. O quarto, perispírito. O quinto, evolução. As 4 ou 5 reuniões para evolução. Né? Plano espiritual, vida futura, imortalidade da alma. E por aí vai. Ação dos espíritos na natureza. Esses todos são os princípios básicos do Espiritismo. Então fica difícil conhecer o Espiritismo sem o estudo dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Importante demais, né? Fica aí o convite, vocês falam aí para a direção, tá ok? Então aqui, hoje nós vamos então adentrar no capítulo 4, relembrando que o capítulo 3 foi de qual mesmo? A oração coletiva. Então o André Luiz foi o André Luiz, ele foi socorrido pelo Clarencio, e aí ele foi colocado na maca, e aí ele foi conduzido à colônia Nosso Lar. Então ele vem descrevendo, embora muito, mas muito fraco, ele não aguentava, ele estava na cama, na maca. Então ele foi, mesmo assim, ele foi observando, para poder contar e narrar para nós o que sucedeu, para a gente se informar. Então, o Clarencio chega até uma grande muralha ao redor da colônia, e ali naquele local, o André Luiz já vem descrevendo que eram enormes muros com trepadeiras floridas. Já mudou o aspecto do umbral? Com certeza. E num ponto determinado do muro, o Clarencio tocou nessa muralha, naqueles altos muros. Por que será que tem muros lá, hein? A gente tem que perguntar? É importante saber? Por que será? Acho que é proteção. Exatamente. Proteção de quê? Contra os espíritos perversos que querem atacar a colônia. Então existe lá a proteção, porque existe uma ordem nos planos superiores. Afinidade, sintonia. Então ali naquele local, o Clarencio tocou um determinado ponto e a grande porta se abriu. É assim que ele vem narrando no capítulo 3. E ele então observa que branda claridade do sol. Olha que bênção. Quantos anos na escuridão, né? Nas trevas. Ele vê aquela branda claridade e vem descrevendo as construções, as instituições que ele estava olhando e vendo, até que ele chegou na porta do hospital. Então ele narra que residências, né, com extensos jardins, olha que beleza, até ele chegar na porta do hospital, onde o Clarencio chama 2 enfermeiros, e eles vão ali, ajudam, socorrem e encaminham ele até o leito, até o quarto, onde ele já narrou também. Né? Então, nós estamos repetindo aqui o que está no capítulo 3. Ele fala que era um quarto de amplas proporções e ricamente mobiliado. Ele ficou nesse quarto. E momentos depois eles serviram para ele o que, gente? Água e o que mais? Um caldo. Isso, ó, o pessoal está estudando. Água e caldo reconfortante. Que ele não sabia explicar
se aquilo era uma alimentação salutar ou medicamento, porque instantaneamente ele foi retomando as energias com essa alimentação. E ali então, ele no quarto já, a maior emoção dele foi quando ele ouviu o que, gente? Uma música. Aê, muito bem. Uma melodia maravilhosa. E o que nós fizemos aqui antes de começar a reunião? Melodias, músicas. No plano espiritual, eles fazem reuniões com músicas. Entendeu? Então é importante, porque são como preces, orações. E ele fortaleceu com aquela melodia. Que são músicas elevadas. Não são músicas inferiores. São músicas elevadas. Porque tem todo tipo de música, né? Então ali, ele, ao ouvir aquela melodia, ele sentiu um bem-estar muito grande. E daí a pouco os enfermeiros que estavam com ele no quarto se despedem para ir para a oração coletiva. Despede dele e ele então, na maior curiosidade, salutar, né? Ele pede para acompanhá-los. Olha para você ver. Tinha saído, né, horas do umbral, mas ele já estava sentindo melhor ali. Aí ele falou, olha, com o auxílio dos enfermeiros, ele aguentou ir até o grande salão do hospital. E ali naquele local do hospital foi colocado como se fosse um telão, uma grande tela, como se fosse uma televisão enorme. Isso era lá no ano da Segunda Guerra Mundial, lá da 1940, não é isso? Plena Segunda Guerra Mundial. Nós não tínhamos essas maravilhas de telão. E os espíritos já tinham revelado para nós, antes de chegar na Terra. Porque a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então foi colocado ali um telão, ele vem descrevendo que ali naquele telão apareceu um ancião, um senhor que era o governador de nosso lar, lá na tela. E os 72, o que, gente? Vocês que já estudaram o nosso lar, 72, o que? Esse número é importante. 72 ministros, um governador e 72 ministros. E por curiosidade do André Luiz, ele identificou dentre os 72 quem? Muito bem. Ele identificou lá o Clarence como um dos ministros de nosso lar. Um dos 72. Estava lá sentado em preces, porque no crepúsculo de nosso lar é realizada a oração coletiva, que é o tema do capítulo. E ali a reunião desses governadores, que são os que dão os exemplos maiores de moral e de inteligência e moral ao mesmo tempo, e bondade, eles oravam em favor de todo o bem-estar da colônia. Vocês imaginam se o nosso planeta pudesse fazer a oração do crepúsculo? Imagina, meu Deus. Nós aqui, hoje eu estava na minha casa e ouvindo a Ave Maria das 6 horas, que lindo. Eu não sei se é essa igrejinha que tem aqui, que dá para ouvir até lá. Não sei se é essa. Todas 6 horas. Aliás, não é todos os dias, não. Mas é encantador, gente. É uma vibração. Agora, vocês imaginam se nós tivéssemos o hábito da oração coletiva. Porque a oração coletiva ela é mais forte do que a oração individual. São muitas mentes unidas no mesmo sentido, pedindo a Deus a força, a proteção, agradecendo a Deus. Imagina se a Terra fizesse um negócio desse. Não é um caminho espetacular? Quem sabe um dia, na regeneração, né? Nós já caminhamos para isso. Então, o Clarence era um dos ministros de nosso lar.
ele ficou encantado, aí ele vem narrando, né, que caiu pétalas de flores azuis e que aquilo ele restabeleceu. E agora nós vamos restabelecer em parte, né? Claro que ele foi fortalecendo aos poucos. Nós vamos, isso aqui não desmancha direito. Nós vamos para o capítulo 4, o médico espiritual. Quantas horas? 7 horas. 8 horas. 8 horas. Faltamos meia hora, não é isso? Então, nesse período aqui, eu vou pedir a atenção de vocês, a contribuição, não deixar que o sono tome conta da gente, não deixar que as outras interferências... Por quê? Porque esse é um momento sagrado nosso, de aprendizado. Nós vamos aprender muito, nós vamos conhecer muito a doutrina. E isso vai nos ajudar? Vai nos ajudar. Então é importante que nós possamos manter a nossa perseverança, né? Então, o capítulo 4 fala-se da visita do médico espiritual. No dia seguinte da oração coletiva, o André Luiz, então, vem narrando para nós, e é isso que nós vamos estudar hoje. Eu vou sentar aqui e vocês acompanhem, tá? Porque agora é o momento mais importante da reunião. Capítulo 4, né? Quem tem aí pode pegar, tá? O capítulo 4, então, ele vem falando do médico espiritual, certo? Aí ele começa o seguinte: no dia imediato aquele, a oração coletiva. Após reparador e profundo repouso, olha que interessante, os espíritos precisam de repousar? O que vocês acham? Alguns, né? Outros não. Os espíritos muito elevados, nem dormir, né? Porque a matéria já é bem sutil. Então, isso tudo para nós são informações, né? Então, assim, nos planos mais próximos da Terra, é mais o quê? Mais denso. Mas à medida que vai para mundos elevados, espirituais ou físicos, a matéria vai o quê? Ficando rarefeita. Ô, gente, nós vamos chegar em determinados pontos da nossa evolução que nem o corpo físico vai precisar mais, não. Para que corpo físico? Porque tudo vai o quê? Se elevando, vai se aperfeiçoando. Então prestem atenção, porque é muita informação. Após profundo e reparador repouso, experimentei a bênção radiosa do sol. Lá no capítulo 3, ele fez menção também ao sol. Por isso que na última reunião, nós comentamos do cego de Jericó e do cego de Betsaida. Onde que está essas passagens do cego? Boa noite. Primeira vez que você vem? Sim. Ah, que bom. Quer sentar mais para cá, meu querido? Como que você chama? Gabriel. Seja bem-vindo, viu, Gabriel? Que bom que você veio hoje. Nós estamos estudando aqui a obra de André Luiz, tá? O livro Nosso Lar. Você já ouviu falar? Esse é um espírito que trabalhou com Chico Xavier, um médium, Chico Xavier. Então, esse é o primeiro de uma série de livros muito informativos acerca do plano espiritual, da vida após a morte do corpo. Viu, Gabriel? Então, aos poucos, a gente vai pegando, né? Nossas reuniões aqui são todas às quinta-feira, 7h30. Eu tenho vindo uma vez ao mês, pelo menos por enquanto. Mas temos reunião todas as quintas, né? Quinta-feira. Reuniões públicas, né? Isso. Então você está convidado, tá? Obrigado. Então aqui hoje nós estamos falando da chegada do André Luiz no mundo. Colônia, nosso lar, após a desencarnação, após a morte dele, né? E aí então nós falávamos que lá no capítulo 3 ele fez menção ao sol. Porque o sol, quando ele viu aquela branda claridade, que nós comentamos, a hora que ele entrou na colônia, aí depois, quando ele estava no quarto, já no leito de hospital, socorrido, ele fala que maravilha, o sol entrando pela fresta da janela,
aquilo dava um conforto para ele. Então os espíritos explicaram, os enfermeiros, que aquilo são como uma dádiva divina, né? São raios vindos de Deus a nosso favor. Que o sol que ilumina nosso lar é o mesmo que ilumina o planeta Terra. E que aí ele se compara como um cego que nunca percebeu o sol aqui na Terra como dádiva de Deus. Então ele se compara ao cego. E por isso nós trouxemos as passagens bíblicas do cego de Jericó e o cego de Betsaida. A cura que Jesus fez lá na Palestina. Porque muitas vezes nós achamos que é só a cura dos olhos físicos. Mas a cura verdadeira é a cegueira do espírito. Então André Luiz se comparava com um cego que nunca observou as coisas divinas com aquele olhar de gratidão a Deus. Que ele era como um cego. E aqui no capítulo 4 ele volta a falar, a fazer referência ao sol, aos benefícios do sol. Então ele fala assim, ó, após o profundo repouso reparador, experimentei a bênção radiosa do sol, lá no quarto do hospital. Sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Que lindo, né? Poético, né? Claridade reconfortante atravessava ampla janela do quarto, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro, ou seja, ele sentia o quê? Fortalecido, depois de tanta fraqueza nas zonas inferiores. Então ele se sentia extremamente fortalecido nesse momento. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida, a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio. Ou seja, ele trazia na intimidade dele um ponto sombrio. O que será, hein? Apesar de tanto reconforto ali, ele sentia a saudade da família. O apego à família que ficou na terra. E chamou isso de ponto sombrio. A saudade é natural, mas apego não, né, gente? Então nós estamos aqui reunidos, compreendendo a imortalidade da alma e sabendo que um dia nós vamos ter que nos separar dos nossos entes queridos. E vamos ter saudade? É claro que vamos. Mas o que não é bom é o apego. O apego significa o seguinte, é a minha filha, é a minha filha. É o meu esposo, ele faz parte de mim, eu sou dona dele. É a minha esposa, eu mando nela. Esse é o apego. Então esse era o ponto de dificuldade e nós vamos ver mais para frente que todas as vezes que ele lembrava da família com esse sentimento de apego, ele voltava a sentir dores. Dores aonde? No corpo físico? Aonde? No perispírito. Entendeu? Então, as informações que nós estamos recebendo são valiosas. Na alma, um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família, que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio, depois que ele saiu daquelas zonas inferiores, que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Quis levantar-me, ele quis levantar do leito, ele conseguiu? Não, só com a ajuda do enfermeiro. Gozar do espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz.
mas não consegui. E concluí que sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-me impossível deixar o leito. Não voltara a mim das surpresas consecutivas quando abriu a porta. Aí nós temos que parar para observar. Qualquer hora nós vamos trazer aqui o estudo dos elementos gerais do universo, que é a pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta, pode abrir aí se quiser, pergunta aos espíritos: há então 2 elementos gerais do universo? E os espíritos vão responder que sim, que há o elemento espiritual e que há o elemento material. E acima dos 2 elementos, Deus. O Pai, o Deus Criador, formando assim a Trindade, pode ler, a Trindade universal. Então, Deus, Espírito e matéria constitui tudo o que existe no universo. Aí nós vamos trazer um estudo aqui, mais para frente, a respeito do elemento espiritual e do elemento material. Nós vamos falar da matéria. Nós vamos falar da matéria elementar primitiva, que é o fluido cósmico universal, que é de onde se origina todo tipo de matéria. A matéria do corpo físico, a matéria do corpo físico. Agora, o espírito não é matéria. O espírito é a pergunta 23. O que é o espírito? Vocês já sabem. O princípio inteligente do universo. Então, leia aí a pergunta 27. Há, então, 2 elementos gerais do universo? Pergunta 27. Há então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. A espiritualidade responde sim. E acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Tá bom. A Trindade universal. Olha, não voltava de mim das surpresas quando abriu a porta. Aí nós vamos ter que falar da matéria, do plano espiritual. Por isso que eu falei dos 2 elementos. Porque vocês acham que um espírito da categoria do Clarencio, um dos 72 ministros de nosso lar, precisa abrir porta para passar? Hein, gente? Não. Sim ou não? Não. Os espíritos transpõem essa matéria aqui? Com certeza. Precisa abrir porta? Não. Mas olha a generosidade desses espíritos. Porque era uma colônia, né? Uma colônia intermediária, não é uma colônia extremamente evoluída. Nosso lar ainda é uma colônia bem próxima às esferas da Terra. Então ali ele tinha necessidade não digo para que pudesse não extrapolar o normal, os espíritos gentilmente abrem a porta e entram pela porta. Aí a gente lê e não presta atenção nisso não. Não é assim? Por isso o estudo aprofundado da doutrina espírita. Aí nós vamos trazer o estudo da matéria, do fluido cósmico ou universal, que é a matéria elementar primitiva, que vai dar origem a todo tipo de matéria que sofre modificações. Os espíritos superiores, os co-criadores em plano maior, eles co-criam, são chamados de co-criador, porque quem cria é Deus, é o Pai. E os espíritos fazem, realizam, operam em nome de Deus. Então, os espíritos trabalham com a matéria elementar e coagulam essa matéria pela força do pensamento. E aí formam todas as coisas. A importância dos pensamentos elevados. Assim como materializam-se coisas complicadas também, espíritos, vamos dizer assim, co-criadores em plano maior, como tem os co-criadores em plano menor. Livro Evolução em 2 Mundos. Está aqui, ó, de André Luiz, que
que faz parte da série do André Luiz. Mas vocês estão vendo que são muitas informações? Tem que ser aos poucos. Quantas horas? 8h16. 8h16. Ainda temos uns minutos. Vamos lá. Porque o estudo ainda nem chegou no 30% dele. Quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, um dos 72, acompanhado por simpático desconhecido. Quem é ele? O médico espiritual. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera, quem é? Que socorreu ele? Clarencio. Indagou do meu estado geral e acorreu o enfermeiro que estava lá, prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Quem é? O médico que entrou junto com ele. Tratava-se do irmão Henrique de Luna, era o nome do médico, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me. O que é isso, gente? Pode participar. Ouvir informação. Auscultar as cores, o pulmão, o coração. O que ele fez? Um exame minucioso no corpo físico? Não. Onde? No perispírito. Olha aí, nós já entrando nos estudos das propriedades e funções do perispírito. Então, ele auscultou o corpo espiritual dele. E ele vai analisar, ele vai fazer um exame minucioso no perispírito dele. E auscultando esse perispírito do André Luiz, ele vai chegar à conclusão que ele foi um Suicida. Exatamente. Suicida. Ele vai chegar a essa conclusão. Porque nós carregamos dentro do nosso perispírito as ações que nós praticamos na vida. Porque o perispírito nosso é a sede da nossa mente. É onde o espírito é o comandante. É o ser pensante, é o princípio inteligente, é o que pensa. Mas o perispírito registra tudo o que nós fazemos. E nós trazemos isso milhares de vidas. A consciência, então, está no perispírito? A sede dessa consciência, sim. Porque o que faz parte do pensamento, da mente, é o espírito. Emmanuel chama a mente de atributo do espírito. Agora, o perispírito registra tudo. Nosso cérebro físico não registra o que se passa conosco. E por ressonância, porque está tudo ligado, passa tudo para... Porque ele tem uma função que se chama registrador. Então, nós vamos estudar aqui, eu convido vocês para estudarem o perispírito. Que aí vocês vão conhecer. Minuciosamente. Tá certo? Fica o convite aqui. Então, quantas horas? 8h20. 10 minutos, tá ok? Vamos prosseguir aqui. Ó, joia, vocês estão atentos, interessados. Isso é importantíssimo para nós. Então, gente, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Aí, o que aconteceu? O André Luiz ficou satisfeito? O que vocês acham? Não. Aí ele vai falar, mas não pode. Com toda a gratidão que ele tinha ali aos benfeitores, ele falou, olha, creio que haja algum engano. Porque eu tive uma oclusão intestinal. E essa oclusão intestinal teve as consequências de 2 cirurgias no intestino. Então ele comenta dos
processo que ele passou com a doença e que ele desencarnou pelo câncer do intestino. O que é oclusão intestinal? Obstrução do intestino. Eu creio que tem algum engano, mas o doutor Henrique de Luna estava com toda a aparelhagem para poder estudar o seu perispírito. O nosso perispírito é a história nossa. Está tudo ali, então não tem jeito de errar. Porque o médico lia no perispírito as ações que ele praticou no mundo. Tanto é que depois que o médico, com toda gentileza e com toda caridade, sem acusações nenhuma e com toda benevolência, vai explicar o porquê que ele veio como suicida. Então esse capítulo é para isso. Com toda generosidade, sem acusar a ninguém. E lá no final do livro, o Clarice vai falar, meu amigo, não chore, porque ele vai chorar. Não chore, porque centenas de pessoas na Terra, todos os dias, estão desencarnando na mesma situação. Centenas por dia estão chegando aqui desse jeito. Complicado. Estão chegando em dor e sofrimento. Se conhecesse como nós estamos conhecendo, ia ter uma conduta de vida melhor. Ia saber respeitar mais o seu corpo físico. Ia chegar lá em outras circunstâncias. É isso que nós vamos entender. Alguma pergunta? Hein, Gabriel? Quer fazer? E vocês aí? Tudo tranquilo? Não tem dúvida, não? Está bem explicado? Bem explicadinho. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, tranquilo, né? Sentia que singular assombro de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos, das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja algum engano. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Ainda falou com o médico aí. Porque estava errado. Deve ter tido algum engano, você tá enganado. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves, em razão da oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando mesma serenidade de sempre. Superior, né? Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Então, calma lá. O que será que levou à obstrução do intestino dele? Outras causas. Aí agora, quantos minutos? Uns 3? 5 minutos. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante o organismo espiritual. O que é isso? O perispírito. Apresenta em si a história completa das ações praticadas no mundo. E inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal. E o André Luiz tinha sido o que na Terra? Médico. Ele conhecia a estrutura. Vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos. E o câncer, por sua vez, de algumas leviandades no campo da sífilis. O que é sífilis, gente? Venérea. Venérea.
relacionada com o uso inadequado do sexo, não é isso? Então, a oclusão intestinal derivava do câncer e o câncer derivava da sífilis. Já começou a mudar, né? Olha só. A causa era outra. No campo da sífilis, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental, seus pensamentos, no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Ou seja, ele não foi nem fraterno e nem temperado. Ele foi um cara destemperado. Olha aí como foi André Luiz. Ele foi, e lá no final do livro, o Clarencio vai falar que centenas desencarnam do mesmo jeito. Está chegando do mesmo jeito lá. Centenas. Sai todos os dias da Terra. Como suicídio. Aí ele vem falando, olha. Então ele foi um cara sem fraternidade, ou seja, não teve caridade nenhuma, e não teve temperamento. Era um cara nervoso, descontrolado. Olha as características do André Luiz aqui. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Ou seja, ele ofendia as pessoas, que era um cara destemperado, e as vibrações de raiva, de cólera dessas pessoas voltavam na mesma intensidade para ele. Porque o que você solta, volta. Então, o conhecimento é importante. Porque o que nós estamos soltando por aí vai trazer doenças para nós. E não é eu que estou dizendo isso. Está aqui no livro Pensamento e Vida, num capítulo que se chama Saúde. E aqui no livro Religião dos Espíritos vai falar do suicídio. Vai explicar tudo em detalhe. Nós vamos estudar isso aqui em detalhe. Aqui são 3 mensagens que vão falar da saúde e da doença. Tem um capítulo que se chama Saúde, Emmanuel vai trazer para nós. E tem um capítulo que se chama Enfermidade. E tem outro que se chama Humildade. Está aqui, ó, são 3 capítulos. E aí, nesses capítulos, a falta da humildade, que é o que ele não tinha aqui, formam quistos. O que são quistos? Disfunção celular. Formam quistos, a falta da humildade. A humildade é uma virtude tão difícil de conquistar, que nós sempre temos um lado da vaidade humana. Essa é uma conquista tão difícil de realizar, porque sempre a gente fala, falta um pouquinho de humildade. Se eu tivesse tido, eu tinha evitado tanta desgraça na vida, tanto problema. Então, a virtude que falta muito, é muito difícil de se conquistar. Porque sempre a gente quer ser melhor do que o outro. Aí entra o egoísmo e o orgulho, que é o que fazia parte da vida cotidiana do André Luiz. Mas o tempo acabou? 2 minutos? 1 minuto. Então, aqui nós vamos ver o seguinte. Aí ele vem falando, né? Nós vamos estudar isso aqui da outra vez, tá? Eu acho que é bem no início agora de novembro que está marcado nossos estudos. Por favor, leiam esse capítulo. Porque nós vamos ganhar muito. Oi? Esse livro é ótimo. É. Pensamento e Vida. Como esse aqui, religião. Tudo que vem de Emmanuel, né? E André Luiz. Tem como errar, né? Então, aqui, olha. Entretanto, seu modo especial de conviver, exasperado, sombrio, captava destruidoras vibrações que chegavam até ele. O que ele soltava chegava até ele em forma de vibrações. A cólera, nunca imaginei que a cólera, o que é cólera? A raiva. Tem uma mensagem do Emmanuel que se chama cólera. Fosse manancial de forças negativas para nós mesmos.
porque volta. A ausência do autodomínio, a inadvertência no trato, na convivência com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, porque às vezes a gente ofende e larga para lá, né? Sem refletir, conduziram-no frequentemente a esferas de seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, além da sífilis, teve a conduta mental dele. Aí depois vai falar, por que ele foi um suicídio? Aqui está explicando. Por A mais B. E mais na frente nós vamos ver que o excesso de alimentação, aqui nesse livro, leiam em casa, e o excesso de bebida alcoólica, está aqui, não sou eu que estou dizendo, não está falando o excesso, tudo que leva ao excesso prejudica o corpo físico. Se você é uma pessoa irritada em excesso, você vai matar seu corpo antes da hora? Vai! Se você é uma pessoa descontrolada, desequilibrada emocionalmente, né? Ou então que não leva, os remédios estão aí, que não aceitam a medicação e deixa o seu corpo se perecer, é um candidato ao suicídio. E nós temos o dever de informar, com todo carinho, assim como o Clarencio e o Henrique de Luna, sem acusar ninguém, porque nós todos temos defeitos, né? Inclusive eu que estou aqui nesse momento. Vamos então agradecer a Deus, né? Depois nós vamos passar, vai ter o passe? Acho que só algumas pessoas que aplicam, né? Tá ótimo. Né? Principalmente o Gabriel, se quiser tomar o passe, né? Pessoas vêm na casa espírita para receber muito. Qualquer dia nós vamos trazer o estudo do passe aqui, tá? Nós vamos abrir um parêntese, tá certo? Vocês veem a importância da glândula pineal recebendo no corpo físico, transmitindo a corrente sanguínea através das energias recebidas até chegar ao órgão necessitado. Era assim que Jesus curava. E ele falou, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Está no Evangelho. Então, nós vamos trazer várias passagens do Evangelho, porque nós trabalhamos em conjunto com o Evangelho de Jesus. E também a obra principal de Allan Kardec. Então, vocês estão vendo aí que o estudo não é de um livro só. O estudo é do Pentateuco de Allan Kardec, o estudo é da obra de Chico Xavier e o estudo é, né, do Evangelho de Jesus Cristo. Ok? Todos convidados. Estaremos aqui, não sei o dia, tem que ver lá na agenda. Mas todas as quintas tem as pessoas que dão a reunião, tá? Todos convidados. Muito obrigado, passo para todos. Vamos pedir o nosso amigo fazer a prece para nós? Passo. Vou colocar a secretária da justiça, tem que dar um recado. Pode fazer um Pai Nosso, com coração. Peço a todos que elevem os pensamentos a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga. Gostaria de agradecer a presença de todos que aqui estão, sejam encarnados e desencarnados. Gostaria de agradecer a presença daqueles amigos que nos assistem de casa. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje estudando, aprendendo um pouco mais, recebendo o recado da espiritualidade amiga, para que nós possamos nos desenvolver, para ajudar o próximo, desenvolver a caridade, a humildade, a piedade, o amor em Cristo, a fé e a esperança. E peço também para que nós consigamos levar os bons fluidos àqueles espíritos que precisam. Hoje estamos aqui estudando sobre o suicídio, passamos pelo Setembro Amarelo, e é muito importante, muitos espíritos que cometeram determinado ato pedem por socorro, vêm à casa espírita em busca da ajuda. Então eu gostaria de pedir que eles se sintam iluminados e amparados para ter uma consciência e buscar o progresso do seu desenvolvimento espiritual. Assim seja. Assim seja. Gente, então agora os passistas podem se encaminhar lá? Sim. Ela vai dar os recados. Você quer ir lá?
vamos, daqui a pouco a gente fala, que eu vou ficar aqui na música. Na segunda-feira, né? A gente tem o estudo do livro dos Espíritos, tá? Pelo Skype, às 7 horas da noite. Quem tiver, né, o interesse, é só mandar mensagem no direct do Instagram, né? Que a gente passa as coordenadas para poder fazer parte do estudo. Na terça-feira, a gente tem a mentalização, né? Para quem estiver precisando de um passe à distância, também é só entrar em contato. Acontece também às 7 horas da noite. Então, manda o nome da pessoa, né, completo e o endereço que a gente precisa dessas informações. Na quinta-feira, né, tem o bazar acontecendo aqui a partir das 5h30 da tarde até as 7 horas da noite. Estão convidados para me encontrar no bazar, que a Casa Geração agradece, mas também agradece também, né, as doações. Então, quem tiver doação para trazer para o bazar, a gente fica muito feliz. Na quinta-feira também, a partir de 7h30, tem a reunião pública aqui, né? Então estão todos convidados também. E agora tem livros à venda aqui também na casa, mas tem alguns também que continuam os títulos, né, aí no direct. Então, se tiver aqui e quiser comprar os livros, temos. E também se estiver em casa e quiser dar uma olhadinha no direct para ver os livros, também pode entrar em contato, que a gente tem ali no destaque. Tá bom? É isso. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Gente, enquanto os dois passistas vão se encaminhando lá, e vocês vão cantar as músicas para ajudar.